Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nessa situação absurda aqui, nesse inferno insuportável, eu vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre esse gesto bizarro aí do Elon Musk lá na cerimônia lá do Trump, né, de posse do Trump nos Estados Unidos. Então o tema é esse aí, a mão invisível do mercado. Enfim, e aí no gesto bizarro do Elon Musk, tá aí o título do vídeo do canal, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? E não só sobre o fato em si, mas sobre o que isso simboliza, quais são as diferenças, né, do que a gente está vivendo hoje para o que a gente vivia lá na década de 40 do século passado, 30 e 40, né, com a ascensão do nazismo, do fascismo, e enfim, e algumas características específicas, né, do que a gente está vivendo hoje, e também alguns elementos aí que não estão tão evidentes, beleza? Então é isso, pessoal. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, tá? Que saiu tem mais ou menos uns 3 meses aí. Quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo. Você ganha também 2 marcadores de livro, certo? E o livro com dedicatória, com, né, autografado, tá? Também anuncio aqui mais uma vez o meu livro de poemas, que saiu em 2023, tá? Então, você levando o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse tema aí, né? A mão invisível do mercado. Tá aqui o livro do Adam Smith, né? A mão invisível do mercado, tá? Que é na verdade digamos, uma redução aí, o texto reduzido do livro dele sobre as riquezas, etc e tal. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Sobre essa conexão do mercado com com esses extremismos, com essas ideias extremistas e tal, como que o Elon Musk, de certa maneira, representa isso de maneira muito significativa hoje, tá? E ao mesmo tempo algumas conexões estranhas aí que não são tão evidentes e que podem ajudar a entender esse crescimento da extrema-direita nessa última década aí e a ascensão dessa gente, tal, Trump, Elon Musk, etc e tal, tá? Então eu lancei 2 perguntas lá no Facebook, no Instagram e tal, no WhatsApp, tá? Que vão nortear aqui, né, a reflexão do vídeo de hoje, certo? De onde vem essa ascensão recente de posições neonazistas, tá? Ou, enfim, né, próximas aí de um neonazismo e tal. E a segunda pergunta, o que o fato do Elon Musk ser o homem mais rico do mundo hoje, né, diz sobre essa conexão? A resposta para a segunda pergunta talvez seja óbvia, a da primeira nem tanto, né? Ou seja, de onde vem essa ascensão aí dessas posturas e perspectivas neonazistas, tá? Como essa que está ali implícita nesse gesto bizarro do Elon Musk lá de levantar o braço e tal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso então. A mão invisível do mercado através aí do gesto do Elon Musk. Então vou começar falando da notícia, tá? Vou começar lendo aqui a notícia para vocês, uma notícia do Brasil de Fato, tá? Então o Brasil de Fato diz o seguinte: Elon Musk é acusado de fazer saudação nazista após posse de Trump e gera onda de indignação. Gesto do bilionário ultraconservador para apoiadores de Trump está sendo comparado à saudação dos apoiadores de Hitler. E aí tá aqui, né? Tem a foto dele, eu já mostrei, né? Coloquei lá a foto, tá? Essa foto aqui, ele estendendo o braço, exatamente como os nazistas faziam, né? E aí tá aqui, o bilionário de extrema-direita Elon Musk, proprietário da rede social X, o antigo Twitter, e das empresas Tesla e SpaceX, gerou uma onda de indignação após fazer um gesto que remete à saudação nazista para apoiadores de Donald Trump, horas após a posse do republicano na Casa Branca. O gesto aconteceu após Musk ressaltar que a posse de Trump, abre aspas, eles citando o Elon Musk, marcou um ponto de virada para a civilização humana, e expressar sua empolgação com os planos de pousar uma missão tripulada em Marte durante o segundo mandato de Trump. Só quero agradecer a vocês por fazer isso acontecer, disse o bilionário, antes de bater com a mão direita no peito, com os dedos abertos, e estender o braço direito em uma diagonal para cima, com os dedos juntos e a palma da mão voltada para baixo. A Liga Antidifamação, ADL, que faz campanha contra o antissemitismo, define a saudação nazista como levantar o braço direito estendido com a palma da mão para baixo. E aí eles citam aqui, né? Começo a me perguntar se alguém nessa nova administração, se alguém do universo MAGA, que é essa expressão aí do Trump lá, né? Make America Great Again, faça a América grande de novo,
já pegou um livro de história, disse a jornalista estadunidense Annie Bagamary, à France 24, né, reagindo ao fato de Musk oferecer aos apoiadores de Trump o que parecia ser uma saudação nazista enquanto ele fazia seu discurso. Inclusive esse papinho de faça a América grande novamente, né, grande de novo, aliás, né, isso aí serve só para os Estados Unidos, né? Essa tal América aí da expressão são os Estados Unidos, não é o continente inteiro. Ele disse lá no discurso que o pessoalzinho aí do Brasil e tal, aí né, da América do Sul, América Central, eles precisam muito mais da gente do que a gente deles, né? Enfim. Bom, por último aqui eles ainda descrevem aqui no Brasil de Fato, né, que o jornal israelense Haaretz descreveu Musk fazendo uma saudação romana, uma saudação fascista, mais comumente associada à Alemanha nazista, tá? E aí, enfim, eles descrevem aqui e tal, e dizem que desde a Segunda Guerra Mundial, os neonazistas e outros supremacistas brancos continuaram a usar a saudação, tornando-a o sinal de mão supremacista branco mais comum no mundo. E aí eles continuam aqui, mas o ponto fundamental é esse, tá? Mas e aí, né? Essa saudação do Elon Musk é nazismo, não é? Entendeu? Vamos tentar pensar isso aí. O Leonardo Sakamoto também fez um comentário aqui, diz o seguinte: gesto de Musk envia sinal poderoso a supremacistas e racistas. Elon Musk, ele elogia o Elon Musk aqui no início, depois diz que chega a ser ofensivo que ele se negue a encarar que o gesto que fez durante as festividades de posse de Donald Trump é identificado com uma saudação nazista, e sendo esperto saberia de antemão qual seria a repercussão, tanto a celebração por parte dos supremacistas brancos, quanto o repúdio que partiu de judeus e do campo democrático em todo o mundo. E aí tem um outro trecho e tal, vamos só para o finalzinho aqui para complementar, porque tem um ponto aqui que ele pondera que eu acho importante de destacar. Ele diz: Musk repudiou a associação do gesto com algo ruim, mas ele se esquece que o contexto importa. Ele vem sendo criticado pelo apoio que está dando ao partido de extrema-direita Alternativa à Alemanha, acusado de contar com membros neonazistas, ostenta um comportamento hostil à população LGBT, e o X se tornou um local seguro para grupos supremacistas após ser comprado por ele, que passou, né, a não ter mais nenhum tipo enfim, né, de controle ali, de filtro, né? E aí o Leonardo Sakamoto continua, diante do contexto ele precisaria tomar cuidado. Quando Musk utiliza uma saudação como essa no dia da posse de um governo de extrema-direita, ele envia um sinal poderoso para muitos supremacistas brancos, neonazistas, racistas e preconceituosos, que também estão na base do Trump. O gesto do homem mais rico do mundo e um dos mais poderosos dos Estados Unidos, ainda que ele seja, né, ele tenha nascido na África do Sul, ele se naturalizou lá estadunidense, será lido esse gesto, né? E aí vamos falar dessa questão do gesto também, que é importante, tá? Será lido por um grupo grande, como se estivesse apoiando a causa deles. No fim das contas, pouco importa a intenção dele, o que importa é que ele fez e o conteúdo no qual está inserido. Se fosse alguém sem qualquer relação com a extrema-direita, a resposta seria bem diferente, mas não é. E aí isso aqui é importante, né? Porque obviamente que ele vai negar, ninguém diz sou nazista, né? Ou quase ninguém, né? Enfim. Só que isso tem uma simbologia. E aí vamos pensar uma coisa aqui, pessoal, que é o seguinte, tá? Eu fiz antes ainda, deixa eu ler para vocês aqui rápido um depoimento do Thomas Weitz, tá? Que está lá no site, na página do Intercept no Instagram. Ele é membro do Parlamento Europeu, tá? E ele diz o seguinte lá: eu não sei o que o senhor Elon Musk quis dizer com sua ação, mas para mim, como um austríaco, diz ele, né, parecia uma saudação de Hitler, e para muitos cidadãos parecia uma saudação de Hitler. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, e eu não posso julgar isso, mas o que eu vejo é que os termos que eram usados na Alemanha nazista e na Áustria nazista estão sendo normalizados, né? Nosso candidato da extrema-direita está se chamando de falso conselheiro. Isso, né, o candidato de extrema-direita da Áustria, né? Era assim, falso conselheiro, né, que o outro Hitler se nomeava antes de se chamar de Führer, né, que passou a ser ali a nomenclatura do líder da Alemanha, lá o Hitler. Então, continua ele aqui, né, o Thomas Weitz, tá, ele diz o seguinte: então, uma certa normalização dos termos que conhecemos deste tempo é, infelizmente, algo que eu estou observando, e eu realmente acredito que os partidos pró-democráticos deviam se unir, além de opiniões diferentes,
além de afiliações políticas diferentes, mas no cerne da unidade europeia, da União Europeia e para nossos princípios democráticos. Bom, vamos lá. O problema, tá? E aí eu já pondero aqui uma questão a essa fala do Thomas Waitz, né? Thomas Waitz. O problema é que existe uma certa proximidade dos partidos de esquerda, ou melhor, dos partidos de direita neoliberal com os partidos de extrema direita. A temática econômica dos partidos de extrema direita normalmente interessa, mesmo com as diferenças locais, aos partidos neoliberais muito mais do que as temáticas de esquerda, né? Então, enfim, é importante ponderar isso porque isso que ele diz aqui, né, essa união, né, de opiniões diferentes muitas vezes fica impossível, né, fica impossível de acontecer. Lembremos aqui o caso da França, antes de passar aqui para a questão do gesto, né, do Elon Musk. Eu fiz vídeo aqui falando, tem mais ou menos uns 7, 8 meses aí, sobre o avanço da extrema-direita na França, e ponderei lá o seguinte, que o Partido Reagrupamento Nacional, que é o partido de extrema-direita da França, né, reagrupamento nacional, né, ou seja, nitidamente uma resposta tanto às perspectivas cosmopolitas estrito sensu, dos globalizaloides, ingênuos líquidos, etc. e tal, quanto dos neoliberais que também estão ali meio que cagando para o local, etc. e tal. Então é uma reação à globalização, ao neoliberalismo do Macron, né? E a Marine Le Pen é o principal nome do partido. A extrema esquerda é um partido chamado França Insubmissa, que acabou ganhando lá a eleição, né? Ainda que não tenha conseguido lá o posto do primeiro-ministro, porque o Macron passou a perna neles lá, né? E o líder é o Manuel Bompard. Então, assim, o interessante dessa história, e eu fiz uma reflexão na época e apontei essa similaridade aí, né, entre a extrema esquerda e a extrema direita, tá? É que os dois, por exemplo, foram e continuam sendo, né, contra a reforma da Previdência meio neoliberal ali do Macron, que ele fez em 2023, tá? Porque, dentre outras coisas, né, de uma maneira ou de outra, essa reforma da Previdência do Macron atacou interesses locais ali dos franceses, né? Então, tanto a galera de extrema direita quanto a galera de extrema esquerda foi contra isso, contra digamos, esse ataque ao local feito pelos neoliberais e pelos, enfim, cosmopolitas ingênuos, né? E os dois são agora, curiosamente, quer dizer, a extrema direita e a extrema esquerda na França são a favor da taxação dos super ricos, inclusive o próprio Macron também, né? O que mostra que que existem diferenças significativas da extrema-direita europeia para a extrema-direita dos Estados Unidos, para a extrema-direita do Brasil e da Argentina, e etc. e tal. Tá? Isso não é uma situação tão evidente, tão fácil de desenhar. Tá? Então, agora, por que há esse avanço, né, da extrema-direita e como que o Elon Musk configura isso, sendo o homem mais rico do mundo aí, né, no momento atual? Bom, vamos tentar entender isso aqui a partir de uma reflexão sobre essa questão do gesto, né, do gesto aí do Elon Musk, tá? Deixa eu separar isso aqui, porque eu não vou usar mais. Então vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do gesto, né, do Elon Musk. Tem esse livro aqui do Agamben, tá? O Profanações, ele tem aqui um texto chamado O Autor como Gesto, tá? E aí ele diz aqui, rapidamente, pessoal, na página 61, tá? Ele diz o seguinte aqui, né? Que essa ideia, né, do autor, enfim, ele está discutindo aí a questão do autor, que tem a questão do Foucault, a morte do autor, já falei disso aqui em outros vídeos, né? E ele diz o seguinte: o autor nada pode fazer além de continuar na obra não realizado e não dito, tá? Ele está aqui fazendo, de certa forma, um desmembramento, né, um deslocamento, mas mantendo aquela linha do Roland Barthes de que, né, a morte do autor, etc. e tal. Ele é o ilegível que torna possível a leitura, o vazio lendário de que procedem a escritura e o discurso, o gesto do autor, porque o título do texto Agamben é o autor como gesto, né? O gesto do autor é atestado na obra aqui também da vida, como uma presença incongruente e estranha, exatamente como, segundo os teóricos da comédia da arte, a trapaça do Arlequim incessantemente interrompe a história que se desenrola na cena, desfazendo obstinadamente a sua trama.
E aí ele finaliza dizendo que o gesto do autor garante a vida da obra unicamente através da presença irredutível de sua borda inexpressiva. Bom, o que isso tem a ver com Elon Musk? Tudo. A gente pode pensar essa ideia do Agamben, né, do autor, como um gesto de manutenção do seu caráter inexpressivo. Se a gente dividir assim, mais ou menos, eu ia fazer até um papel, esqueci aqui, mas se a gente faz uma espécie de círculo cruzado assim, e aí você tem, né, a obra aqui, o leitor, e esse autor ele estaria nesse ponto de interseção, que seria um ponto vazio, ou seja, né, ele sai da dimensão da obra para que ela fique aberta ao exercício da leitura. Agora, isso tem, pelo menos, para além de outras possibilidades aí que alguém pode apresentar além de mim, mas eu vejo pelo menos duas possibilidades aí para esse autor não dito, né? O não dito que atesta a ausência de fechamento hermético da obra, e aí é essa ideia que o Agamben defende ali, ainda que eu não concorde com ela, eu já até fiz um outro desenvolvimento aí, mas enfim, existe também o não dito cínico, e aí está justamente a atitude, o gesto do Elon Musk, tá? Então vamos tentar pensar isso aí, né? Para a gente tentar aí pescar, porque essa galerinha que é do mercado, né, quando se conecta com esses movimentos extremistas, nazistas, neonazistas, fascistas, eles não podem deixar de manter uma certa defesa da liberdade, né? Então tudo isso acaba se configurando a partir de uma lógica cínica, né? Especialmente nessa galerinha aí, tá? Tá aqui a razão cínica do Peter Sloterdijk. E ele diz aqui duas coisas que vale a pena a gente ler, tá? Ele diz aqui primeiro, na página 250, ele diz aqui, né, que o mal lhe aparece como algo que simplesmente não pode ser de outro modo, né? Essa coisa do pragmatismo dessas figuras, né, do mercado, tipo Elon Musk, que não conseguem mais enxergar essas distinções aí do nazismo para outras posições, porque o importante é garantir mercado, ganhar dinheiro e só, né? Ele usa, inclusive, aqui o Sloterdijk, uma expressão que é o amoralista empírico, né? E o Elon Musk tem toda a carinha aí desse tipo de amoralista empírico que não está nem aí para nada, que o importante para ele é o resultado da grana e só, né? Então ele está nesse gesto, ele está ali muito mais preocupado com algum tipo de perspectiva econômica e de ganhar ali espaço no governo Trump, do que muitas vezes até com qualquer defesa de nazismo estrito sensu, né, como era na Alemanha lá da década de 40. Tá? Bom, e aí existe um ponto, né, quer dizer, ao mesmo tempo em que isso fica meio que evidente, né, pela imagem, ele nega. Então como é que a gente faz para ler isso? A gente tem que ler o não dito, esse não dito aí, que é o autor como gesto, mas nessa perspectiva torta e cínica do Elon Musk, tá? Uma das possibilidades, né, está aqui no Ricardo Pilha, né, quando ele fala aqui da questão do conto, tá? Que o conto, conta uma história de superfície e uma história oculta. E aí eu fiz até um resuminho aqui, que eu leio para vocês rapidinho. Ele diz, né, ele afirma que o conto tem um caráter duplo, que ele sempre conta duas histórias, uma história de superfície e outra oculta, que só se revela no final, quando se revela. No caso do Elon Musk, por exemplo, né, ele já negou, então não vai ter essa revelação. Você vai ter que ler isso a partir de uma outra perspectiva, né? O conto, ele diz, né, o Ricardo Pilha, né, é um relato que encerra um relato secreto, e a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. E no caso, essa história secreta do gesto do Elon Musk, assim como o conto aqui, né, descrito pelo Ricardo Pilha, é também a chave da forma da perspectiva da conexão dos capitalistas neoliberais, os extremistas do mercado, com os extremismos conservadores de direita. Tá? É a história oculta. Por quê? Porque eles não vão dizer. E é por isso que eu tenho dito aqui que o bolsonarismo é uma obra aberta, no caso brasileiro especificamente, é uma obra aberta, escancarada desse não dizer da direita tradicional, dessa conexão que a direita tradicional tem com, enfim, no caso aqui do Brasil, com uma lógica escravocrata que se sustenta, né, no recorde aí de trabalho escravo, né, no sujeitinho lá da Fiesp dando entrevista dizendo que o cara tem que almoçar em 15 minutos comendo com uma mão e trabalhando com a outra. Tudo isso é esse extremismo branco, né,
que não xinga, não vomita ódio, não bate martelo com força, como fez lá o Tarcísio de Freitas, mas eles são exatamente a mesma coisa, né? E aí, como é que a gente, enfim, desenha, né, uma saída para isso? Então, só para finalizar, ainda essa questão do gesto, né? Uma das possibilidades está aqui, né? Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui bem legal do Junichiro Tanizaki, tá? Que é o Em Louvor da Sombra, e ele diz aqui no final, né? Ele fala da questão da ausência de contrastes, né? Que acaba perdendo ali a riqueza das coisas. E se a gente fica nessa visão de superfície, que é a visão de praticamente todos os conservadores e também dos neoliberais identitários, a gente acaba achando que o problema está meramente ali na fala dele, é o que ele diz, etc e tal, tá? Agora, os neoidentitários ajudam bastante a manter isso. Querem ver como? Vamos tentar aqui desenhar isso. Então, antes ainda, eu leio para vocês um trecho do Jean-Louis Vuillerme, tá? Tá aqui nesse livro, O Espelho do Ocidente. Ele diz o seguinte aqui, ó. Só para lembrar a associação desse tipo de figurinha como Elon Musk com o nazismo e tudo mais, tá? Estamos tão acostumados, na página 41, ele diz: estamos tão acostumados a ver os Estados Unidos como libertadores da Europa, frente às tiranias que sobre ela se abateram juntas e separadamente, que a própria sugestão de que Hitler se tenha conformado a um modelo americano, estadunidense, forjado muito cedo e nunca abandonado, parece uma evidente incongruência. No entanto, foi dos Estados Unidos que veio expressamente a formulação científica do supremacismo racial, destinado a desempenhar papel central em seu pensamento e sua ação, do Hitler, né? Foi de lá também que ele recebeu a justificação e a demonstração do eugenismo, que constituiu o seu primeiro crime de massa. Tá aqui, inclusive tem esse livro aqui muito bacana do Michael Rose, que fala sobre a questão do eugenismo pela via da conexão com o darwinismo, tá? Continua aqui o Vuillerme, ele diz o seguinte: lá nos Estados Unidos, o Hitler forjou amizades importantes, obtendo o apoio proativo de empresas determinantes, entre elas Ford, General Motors, IBM, Standard Oil, Chase, Kodak e até a Coca-Cola. Contou com o apoio, no mínimo passivo, de um dos maiores e mais poderosos grupos de pressão da história norte-americana, o America First, que por muito tempo lhe deu a esperança de contar com uma neutralidade de natureza a se converter posteriormente em aliança. E, finalmente, aqui eles terminam, né? Sobretudo, amou os Estados Unidos como integrante da outra metade da grande nação nórdica, até mesmo por lhe haver mostrado o caminho da dominação. Ele formaria no leste outro país como os Estados Unidos, exterminaria os escravos e os asiáticos, sem reduzi-los à escravidão, como a primeira a massacrar os indígenas, Estados Unidos, né? E guiaria, por sua vez, essa no caminho moderno e industrial da purificação radical. Tá? Então, pessoal, agora vamos lá, vamos tentar conectar aqui o que isso tem a ver com os neoliberais, tanto os neoliberais da economia quanto os neoliberais identitários. Vamos lá. Está aqui o livro do Chomsky, tá? O Lucro às Pessoas, para fazer inclusive mais volume ainda essa argumentação ali do Vuillerme. Tá? Eu falei aqui já que o Bolsonaro estava aqui muito mais para um Eichmann, né, do que para um Hitler, né? E essa galerinha do mercado, se não no nível da grana, porque o Elon Musk realmente tem muito poder, porque ele tem muito dinheiro, mas no nível do discurso especialmente, eles funcionam exatamente como o Eichmann funcionava, segundo a leitura da Hannah Arendt aqui. Quer dizer, é essa justificativa na grana, no trabalho, no esforço do self-made man e etc e tal, que justifica qualquer coisa, inclusive extermínio em massa, inclusive saudação nazista e pobreza, desemprego, fome, etc e tal, tá? Importante a gente ler isso. Por quê? Para tentar fazer aí aquilo que o Adorno desenhou aqui, né? Uma educação após Auschwitz, porque essa gente volta o tempo todo, não apenas na figura dos capitalistas extremos, como é o caso do Elon Musk, mas também em movimentos neoidentitários sutilmente estranhos, né, a essa percepção, que estão, enfim, funcionando ali numa lógica que eles acreditam que é diferente, mas eles estão sustentando isso aí no nível do discurso, tá? Vamos lá, exemplo, tá aqui, ó, o Stuart Hall, ele diz aqui no Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Eu já fiz vídeo aqui refletindo a ideia dele sobre nação e tudo mais, né? E ele fala aqui que, enfim, né, ele argumenta aqui sobre essa questão de que as culturas nacionais são compostas
não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações, etc. e tal. Eles trabalham muito mais com a ideia, eles se conectam com a discussão da nação, do nacional, etc. e tal, muito mais pela via da identificação simbólica do que por outras coisas, por exemplo, né, a partir da perspectiva do Zizek, que seria a da idealização mútua do significado, que aí está numa discussão política mais ampla, né, e não restrita a subgrupos. Tá? E aí o Stuart Hall, ele continua aqui discutindo essa questão, né, da identidade nacional, e ele aponta aqui na 59 o seguinte, que essa ideia, né, a cultura nacional, ele diz aqui, né, nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural. A maioria das nações consiste em culturas separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta, isto é, pela supressão forçada da diferença cultural. Essa visão é radicalmente ingênua, né? Porque eles se limitam à discussão de como que as nações se configuraram a partir da violência e esquecem dessa lógica de coesão, de acordo mínimo e etc. e tal, e ficam discutindo isso numa perspectiva que quase sempre acaba sendo ressentida, né? Essa não é a conclusão do Stuart Hall, estrito sensu, né? Ele já falei aqui que ele acredita numa perspectiva de entremeio, né? Nem globalização extrema, nem neonacionalismo radical, tá? Mas ele está desenhando bem essa posição aqui dos neo-identitários que acabam acreditando que a história da colonização foi só violência porque nós fomos, enfim, né, reprimidos. Está aí uma parte significativa nessa ingenuidade de a partir dessa perspectiva ingênua, ignorar o local. Está aí, do meu ponto de vista, a ascensão, uma parte significativa da explicação para a ascensão de novos grupos extremistas de direita, como é o caso do Elon Musk, como é o caso do Trump, como é o caso do Bolsonaro, e etc. e tal. Tá? E aí, por que é importante desenhar isso? Porque eles trabalham com uma ideia de quebra de fronteiras, que eles articulam, né, arte com identidade, etc. e tal, e ficam só nisso. Então está aqui, por exemplo, né, esse trabalho aqui do Hugo Hayek, que explica bem essa questão aqui da quebra de fronteiras, tá? Enfim, e aí nós temos aqui esse trabalho também da Marcia Tiburi, e aí ela vai discutir aqui, e aí ela vai apontar aqui, ainda que ela discuta essa questão também, mais ou menos conectada com essa ideia, ela apresenta aqui na página 48 o que ela chama de recolonização neoliberal, né? Então ela diz, ciente dos jogos de linguagem envolvidos no processo de colonização, no que podemos chamar de recolonização neoliberal, vários povos começaram a assumir outro nome para designar seus territórios, etc. e tal. Essa expressão que ela usa, né, recolonização neoliberal, se você fica só na intenção de rediscutir criticamente esse problema no nível da linguagem, do símbolo, da identificação, da cultura, você não entende a coisa de maneira mais ampla, né? E aí você começa a cair em ingenuidades, né, como essa aqui, que é a da Sueli Ronick, de dizer que, enfim, né, que hoje a gente está vivendo uma espécie de antropofagia neoliberal e criticando isso a partir de uma via de crítica do comportamento zumbi, de gente que está o tempo todo ali, enfim, né, nas redes sociais e outras discussões que eu já fiz aqui no vídeo, né? Mas enfim, está aqui, a antropofagia neoliberal, né? O ponto é que essa galera toda, né, acaba caindo na mesma vala comum dos supremacistas brancos. São espécies ali de supremacistas do múltiplo, né? Não é à toa que eles caem nessa aqui do tal do pós-humano. E aí acabam afirmando, como essa figurinha aqui, que tem que acabar com a identificação natural, não existe mais isso, ou seja, né, pênis, vagina e nação. É isso que ela quer acabar, né? E na esteira desse supremacismo do múltiplo aqui, essa é a conclusão aqui do vídeo de hoje, é que surgem esses neonazis aí, tipo Elon Musk, tipo Trump, tipo Bolsonaro, tipo, enfim, né, Marine Le Pen, com as diferenças localizadas aí disso, tá? E aí, pessoal, eu finalizo aqui com um texto, vamos ver se vai dar tempo aqui, tá? Lembrando aqui a questão do Mia Couto, que é uma saída muito legal para isso aí, tá? Finalizo com esse texto aqui, tá? Os neoidentitários tendem a ver a questão da nação só pela via da identificação ou desidentificação, né? Ignoram a questão da idealização mútua do significado, que é a questão levantada pelo Zizek, e como sendo, né, a outra parte importante dessa complexidade também, né?
essa outra parte ignorada volta com raiva nos neonazis, inclusive os neonazis de mercado, como é o caso do Elon Musk, que acabam, por ressentimento reverso, se voltando contra os imigrantes e contra esses mesmos neoidentitários que, sem saber, agem da mesma forma que os neonazis neoliberais, achando que estão pagando de contemporâneos ou de críticos, né? E aí por essa via aí de quebra de fronteira, etc e tal. Então, mais ou menos, tá esboçando aí essa questão, para mim tá aí a justificativa do porquê que uma figurinha como Elon Musk se acha no direito de levantar o braço e, enfim, né, e posar de nazista ali e depois negar de maneira cínica e continuar, e essa extrema-direita vai continuar crescendo, independente do que ele diz ou não, tá? Então é isso, tá? Para mim é importante, uma das explicações para esse crescimento aí desses neonazis extremistas de mercado e conservadores está no tal supremacismo do múltiplo dos neoidentitários, que não leram bem a questão ainda. Uma parte deles, né? Beleza, pessoal? Então a gente faz mais discussões sobre isso aí nos próximos vídeos. Grande abraço aí, tamo junto.